sua pessoa, quero cumprimentar também, não estando presente, o Padre Simão, Padre Silas, Padre Marcelo e Padre Joaquim, que trabalharam conosco ao longo desta semana. Acolho também o reverendíssimo diácono Igor e o caríssimo frater Ricardo Winter. Os dois são meus confrades de congregação beunianos. Um prazer tê-los aqui conosco. Querido povo santo de Deus, nós, vivendo o ciclo pascal, nós encerramos um tempo da Quaresma, vivenciamos nos últimos dias aquela que nós denominamos Semana Maior, a Semana Santa, e desde quinta-feira à noite nós celebramos o Sagrado Tríduo Pascal, cuja culminância acontece no dia de hoje com a ressurreição do Senhor Jesus na sua Páscoa, aonde teremos, queridos irmãos e irmãs, a oportunidade de fazer essa caminhada com o ressuscitado num período de 50 dias, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo infundirá sobre nós os seus dons. Para nós cristãos católicos, esse tempo é fundamental. É o tempo onde nos tornamos discípulos, discípulas do ressuscitado. Tempo necessário, queridos irmãos e irmãs, para fazermos a experiência de Jesus a partir da sua palavra, das aparições e manifestações e através do testemunho da comunidade primitiva. Por isso, queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia que nós ouvimos hoje, a centralidade está em Cristo, aquele que vence a morte e ressuscita glorioso. Nós podemos ter essa plena convicção daquilo que levou e transformou o coração de Pedro ao ponto de, já na comunidade apostólica, anunciar a presença desse Jesus como verdadeiro Deus que veio nos libertar do pecado, que veio justificar através da sua entrega de cruz. O que chama a atenção, queridos irmãos e irmãs, que os santos evangelhos descrevem o encontro de Cristo ressuscitado com várias pessoas, bem como nós ouvimos hoje Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Nós teremos a oportunidade de ouvir da própria palavra de Deus relatos e testemunhos do ressuscitado. Todos eles fizeram um encontro com Cristo, mas diretamente nós não ouvimos, e não está escrito que Maria Santíssima teve um encontro pessoal com o ressuscitado. Apresentam Maria presente diante do crucificado, mas não de Cristo ressuscitado. O encontro com Cristo ressuscitado, queridos irmãos e irmãs, com certeza foi decisivo para a transformação da vida dos apóstolos. Repassaram e reinterpretaram tudo o que tinham ouvido de Jesus, bem como tudo o que tinha vivido no relacionamento com Ele. As parábolas, os ensinamentos, os milagres, a postura diante das instituições e autoridades judaicas, passaram dessa forma do encontro com Cristo histórico ao encontro com Cristo da fé, o Cristo pascal que liberta do pecado e da morte.
E como Maria, a mãe de Jesus, vivenciou o relacionamento com o seu filho ressuscitado, queridos irmãos e irmãs, com certeza poderíamos afirmar, foi com a mesma intensidade com que ela vivenciou o anúncio do anjo e a encarnação do Verbo de Deus em seu seio. Da mesma forma que ela sentiu quando ela o perdeu e o encontrou no templo. Da mesma forma que ela sentiu com a condenação do seu filho, a crucifixão. Ela guarda e medita essas coisas em seu coração. O mesmo Espírito Santo que tornou Maria Santíssima cheia de graça, fez com que entendesse e vivenciasse a ressurreição de Cristo. Também ela fez um caminho. Primeiro, a relação era marcada pelo sangue e afeto. Depois da ressurreição, o relacionamento era com o Cristo da fé. A ressurreição de seu Filho Jesus é a mensagem central do Evangelho. E Maria, com certeza, é o primeiro fruto da Páscoa de Jesus. Nas entrelinhas dos Evangelhos, podemos dizer que Maria é a primeira testemunha da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Da mesma forma que na crucifixão a dor transpassou a sua alma, na ressurreição de seu Filho, a alegria tomou conta do seu coração. A comunidade cristã se forma em torno de Cristo, vivo e ressuscitado. Não há comunidade cristã, não há família cristã, não há igreja, se aí não for semeada a alegria do ressuscitado. O fruto do túmulo vazio é o início da igreja nascente. Com Maria, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a viver a ausência de Deus no silêncio e na oração. O caminho do cristão, o nosso caminho, é viver a alegria da vida nova que só é possível no encontro com o ressuscitado. Nisso, Maria é modelo, porque ela relacionou-se com seu filho na caminhada da vida, na caminhada da fé. Reuniu-se com os apóstolos medrosos no cenáculo e sobre eles desceu o Espírito Santo. Da mesma forma, queridos irmãos e irmãs, ela se dispõe a acompanhar também a cada um de nós no caminho das nossas lutas e das nossas incertezas, mostrando que ela acreditou. Podemos, queridos irmãos e irmãs, considerar que o Salvador, saído do sepulcro, vencedor da morte, ainda não consta expressamente no Evangelho. Podemos, contudo, piamente crer que sua divina mãe foi a primeira pessoa a quem Jesus se mostrou nesse estado glorioso. O respeito que tributava a essa augusta mãe, o amor que lhe consagrava, a ternura de Maria para com seu divino Filho, pareciam pedir tão honrosa distinção. Mais do que ninguém, havia ela tomado parte nas dores da sua paixão. Era justo, pois, que fosse a primeira que participasse da alegria do seu triunfo, da sua glória. Desse modo, queridos irmãos e irmãs, Deus proporciona os seus favores e consolações aos trabalhos que por ele sofremos. Amemos, portanto, o Salvador, compadecemo-nos de suas dores, levemos
a sua cruz, sigamos o Senhor até o Calvário e seremos como a Santíssima Virgem Maria, participante de sua alegria e de seu triunfo. Consideremos, queridos irmãos e irmãs, o júbilo e delícias inefáveis que nos dá o Santíssimo Coração da bem-aventurada Virgem Maria na ressurreição do seu Filho. Com certeza, abundantemente compensada das cruéis angústias que tinha sofrido, viu como inexplicável prazer o seu caro Jesus, o seu amado Jesus, revestido de glória, de imortalidade e de todas as qualidades dos corpos gloriosos. Adorou-o com respeito, beijou o seu filho amorosamente, as suas sagradas chagas, que ele quis conservar como outros tantos troféus da sua vitória. Pode-se dizer, queridos irmãos e irmãs, que Maria começou desde então a gozar aquela torrente de delícias em que vive e devem viver inebriados os bem-aventurados no céu. E ainda que vivendo sobre a terra, lugar de desterro, saboreava em larga cópia as doçuras celestes da pátria celeste. Congratulemos com Maria a sua ternura. Peçamos-lhes a Virgem Mãe que nos faça participantes da sua felicidade e que desapegue os nossos corações de todas as afeições que nos apartam do seu amor. Queridos irmãos e irmãs, para nós, povo católico, quando nós olhamos para Nossa Senhora em todos os seus títulos, nós sempre vamos enxergar aquela que disse sim, aquela que acolheu, aquela que foi obediente, aquela que foi mãe e discípula em toda a sua vida. Por isso que hoje, no dia da Páscoa do Senhor, nós queremos celebrar as suas alegrias. Ela que passou pela tristeza, ela que passou pelas dores, ela que passou pelos desafios de ver o seu filho inocente sendo preso, torturado, condenado e morto. Podemos dizer que a sua fé leva a contemplar essas glórias e essas alegrias do céu. Por isso, nós nos dirigimos à Santíssima Virgem Maria. Ó bem-aventurada Mãe de meu Deus e Senhor, quando Jesus ressuscitou, vos apareceu, o seu coração sentiu a sua presença. Os nossos primeiros pais, os santos, os patriarcas, os profetas, todas as almas aos justos que se havia santificado, vem diante de ti render-vos graças, como tu és conhecida, a nossa mãe, a mãe de Deus, a mãe coroada como rainha do céu e da terra. Nós agradecemos a ti, ó Senhora, e pedimos que mostre-nos desde agora o desejo que tinha em estar com seu Filho no céu, para que também nós possamos gozar dessa alegria na nossa vida e buscar também a alegria da glória do Senhor. Quais não foram, ó querida Mãe, tudo aquilo que tivesses que suportar, mas o seu amor e sua gratidão nos ensina a também vivermos, desejarmos, almejarmos e queremos estar com seu Filho vivo e ressuscitado. Por isso, querida Mãe, nos apresenta, nos leva ao seu Filho, para que nós também possamos, juntos contigo e do vosso castíssimo esposo São José, poder contemplar a glória do céu. Diante de ti, ó Virgem Maria, nós consagramos a nossa vida
nós consagramos a nossa família, nós consagramos o nosso batismo, porque Tu és para nós o modelo de mãe, o modelo discípula, o modelo de seguidora de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.